A questão da Trindade cristã. Deus é o soberano de tudo, e Yeshua é o seu Filho, por isso ele detém grande autoridade, no céu e na terra. Contudo, isso não faz de Yeshua uma segunda divindade, já que a Bíblia declara diversas vezes que existe somente um Deus, fato que fora confirmado pelo próprio Messias. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus capítulo 19, versículo 17. A Trindade católica insinua que há três pessoas, compostas pela mesma substância, distintas umas das outras, mas que ao mesmo tempo, não são três deuses, sendo três divindades, em um único Deus. Uma teoria confusa, que é chamada por muitos, de mistérios de Deus. No entanto, as Escrituras Sagradas são luz, e não confusão, pois tais ensinamentos, e crenças sem nexo, são provenientes da Babilônia, em hebraico Bavel, que significa confusão. Este termo bíblico aplica-se a conceitos e dogmas pagãos, que são seguidos, ou muitas vezes acrescentados à palavra de Adonai, como se fossem divinos. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Esta mistura, entre o paganismo e as escrituras sagradas, formam a doutrina da Babilônia, ou seja, uma confusão religiosa. O Deus Trino, defendido pelo catolicismo e seus simpatizantes, não aparece na Bíblia, pois ele provém do paganismo e de filosofias humanas. Não existe nenhuma passagem bíblica afirmando que há três seres divinos no céu, compostos pela mesma substância, e que ao mesmo tempo, não são três deuses, mas formam um só Deus. Muitos defensores da Trindade alegam que o verbo façamos, usado em Gênesis, denota a pluralidade de Deus em três pessoas. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. No entanto, o termo façamos representa que Yeshua estava presente na criação, e que o homem foi feito à semelhança do Altíssimo e também de Yeshua. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado, por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste, antes da fundação do mundo. João capítulo 17, versículos 4, 5 e 24. E Yeshua foi o primogênito de toda a criação, e ele estava ao lado de Deus, quando tudo fora criado. Um fato que não refuta a existência de apenas um Deus, mas reafirma a presença de Yeshua na criação do homem, em Gênesis 1, 26. Pois se considerarmos o verbo façamos, uma pluralidade de Deus em três pessoas, estaremos transformando o cristianismo em uma religião politeísta, veneração de muitos deuses. Como também estaremos compactuando com o gnosticismo, o qual defende exatamente a pluralidade de Deus. Além disso, nenhuma trindade é citada em Gênesis,
e se ela fosse um dogma claro na Bíblia, não precisaria de tantos concílios ecumênicos, debates ou acréscimos feitos pelo catolicismo para afirmar tal crença. E assim, chegamos a uma pergunta. Por que a existência de apenas um Deus, e de um mediador, incomodava tanto o catolicismo? Grande parte da resposta pode ser encontrada na Mariologia, pois ela está intimamente ligada à doutrina da Trindade. Para Maria, ser de fato a mãe de Deus, é necessário que Yeshua seja um Deus. E isso é algo muito fácil de se compreender, de maneira que o catolicismo a chama de Rainha do Céu, insinuando que ela está sentada à destra de Yeshua, ou seja, ela possui um trono no céu, assim como Deus e o Salvador. Muito acima de todos os anjos, e todos os santos, tão maravilhosamente fizeram dotá-la, com a abundância de todos os dons celestiais, derramados do tesouro de sua divindade. Esta mãe, sempre absolutamente livre, de toda mancha de pecado. Ela é um milagre indescritível de Deus, na verdade, a coroa de todos os milagres, e verdadeiramente a mãe de Deus. Ela é a que mais está próxima do próprio Deus, para que fosse possível criá-lo. E ela está acima de todos os homens e anjos em glória. Exceto Deus, Maria é mais excelente do que tudo, e por natureza justa e bela, é mais santa que o querubim e serafim. E desde que ela foi nomeada por Deus para ser a rainha do céu e da terra, e é exaltada acima de todos os corais de anjos e santos, e até mesmo está à direita de seu único Filho gerado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela apresenta nossos pedidos de uma maneira mais eficaz. O que ela pede, ela obtém. A Mariologia e a Trindade estão unidas sob o mesmo conceito, e esses dogmas possuem o mesmo intuito, que é transformar a palavra de Deus em uma doutrina politeísta. O ecumenismo, por exemplo, o qual consiste na união de todas as ramificações cristãs, sob a liderança da Igreja Católica Romana, afirma que o Deus Trino deve ser seguido por todos aqueles que decidirem unir-se a este movimento religioso moderno. Você verá a seguir um trecho de uma encíclica papal que fala a respeito da adoração do Deus Trino dentro do movimento ecumênico. Juntamente com todos os discípulos de Cristo, a Igreja Católica baseia-se no desígnio de Deus, o seu compromisso ecumênico, de reunir todos os cristãos na unidade. Em toda parte, um grande número de pessoas sentiu o toque desta graça, e entre nossos irmãos desgarrados, também cresce dia a dia um movimento promovido, pela graça do Espírito Santo, para a restauração da unidade entre os cristãos. Participam deste movimento, chamado ecumenismo, aqueles que invocam o Deus uno e trino, e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Esta é a esperança da unidade dos cristãos, que tem a sua fonte divina na unidade trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças ao ecumenismo, a nossa contemplação das obras de Deus, Mirabilia Dei, foi enriquecida por novos horizontes, pelos quais o Deus uno e trino nos chama a dar graças. Um dos principais conceitos utilizados pelos trinitários é que as três pessoas da Trindade não possuem uma hierarquia, pois elas têm o mesmo grau de importância. Entretanto, a própria Bíblia refuta esta tese, já que a blasfêmia contra Deus e Yeshua pode ser perdoada, mas contra o Espírito Santo não. Ou seja, usando a teoria trinitária como base, o Espírito Santo teria um grau de importância maior do que Deus e Yeshua. Por isso, vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Este e muitos outros fatos provam o quão confusa, e sem fundamento, é a doutrina pagã da Trindade. A blasfêmia sem perdão contra o Espírito Santo aplica-se ao fato
de que ele é o poder de Deus, que age sobre o homem, dando-lhe sabedoria e entendimento. Pois Deus é Espírito, como é mencionado no livro de João. Outro ponto, que derruba a tese trinitária, de que as três pessoas têm o mesmo grau de importância, é a confissão do próprio Yeshua sobre a superioridade de Deus em relação a ele. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. João capítulo 14, versículo 28. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. João capítulo 13, versículos 16 e 17. E Yeshua deixou a oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículos do 9 ao 13. Onde está o Deus Trino? Se ele realmente existisse, Yeshua teria ordenado para que todos orassem ao Pai, Filho e Espírito Santo, pois esta seria uma bela ocasião para a Trindade finalmente ser revelada na Bíblia. Porém isto não ocorreu, já que ela é uma crença pagã, que fora introduzida no cristianismo pelo homem. Yeshua, o mais capacitado para falar sobre este assunto, pediu a todos para que orassem ao único Deus, e não para uma tríade de deuses. Disse-lhe Yeshua: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos do 21 ao 24. Orando para Deus, Yeshua disse. Tendo Yeshua falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua Hamashia, a quem enviaste. João capítulo 17, versículos do 1 ao 3. Posteriormente, o apóstolo Saulo confirmou as palavras de Yeshua. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos. Efésios capítulo 4, versículos do 4 ao 6. Para finalizarmos, teremos que analisar mais uma pergunta. Yeshua é Deus, ou o Filho de Deus? Se Yeshua é Deus, então ele não poderia ser o primogênito de toda a criação, como a Escritura revela, pois ele teria que coexistir com Deus, na mesma igualdade desde o princípio, e não ter sido gerado pelo Altíssimo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Além disso, se Yeshua é Deus, então o cristianismo não é monoteísta, pois ele possuiria muitos deuses em sua doutrina,
Mesmo que a Trindade insinue que são três pessoas separadas, mas que formam um só Deus. Porque se essas pessoas constituem três seres divinos distintos, consequentemente, elas acabam formando uma tríade de deuses. Um fato que qualquer mente, em sã consciência, não pode refutar. Mesmo assim, muitos defensores da Trindade ainda vão gritar: isto é um mistério de Deus. Já se deixarmos de lado as filosofias humanas e considerarmos o que realmente a Bíblia ensina, desde o Antigo Testamento, alcançando o Novo Testamento, que há somente um Deus e um mediador, chegamos à conclusão de que Yeshua é o Filho de Deus, e portanto, ele possui grande autoridade, no céu e na terra, na qual foi concedida pelo Deus Todo-Poderoso. Por isso, Yeshua está sentado à destra do Altíssimo, e ele é o único mediador entre Deus e o homem. Além disso, o seu reino vindouro, que fora concedido exatamente pelo Altíssimo, será eterno. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, Yeshua lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos do 15 ao 17. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros, labareda de fogo, mas acerca do Filho. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade, é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, e odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto, os enrolarás. E como vestes, serão igualmente mudados, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículos do 3 ao 14. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Daniel capítulo 2, versículos 44 e 45. Caso você queira, assista também o vídeo, o primeiro concílio de Nicéia, o arianismo e a Trindade, no link abaixo.